Pessoal, pensem comigo, a gente está em 2026. Tecnologia não é mais só um suporte, né? É o coração do negócio. Mas e se esse coração estiver a um passo de parar? Hoje, vamos fundo na mudança gigantesca que está acontecendo na gestão de TI e entender por que o jeito antigo de fazer as coisas virou um risco que simplesmente não dá mais para aceitar. Essa frase é forte, eu sei, mas ela é o retrato exato do mercado hoje. Aquela ideia de só agir quando o problema aparece, de ficar apagando incêndio, isso não é só ineficiente, é um peso que pode custar o futuro de uma empresa. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem o caos. O servidor cai, a operação inteira para, a equipe fica em pânico e o prejuízo só aumenta. É um estresse sem fim. Agora, do outro lado, a gente tem o controle. A operação rodando lisinha, com previsibilidade de custos e o principal, a paz de espírito para focar no que realmente importa, que é fazer o negócio crescer. A diferença entre esses dois mundos é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, vamos entender bem quem é o nosso inimigo aqui, o tal do modelo reativo. Ele é muito mais comum do que a gente imagina e os custos que ele esconde são absurdos. A definição é bem simples, né? Quebrou alguma coisa, chama alguém para consertar. Parece até mais barato, não é? Pagar só quando dá problema. Só que essa é uma economia muito, mas muito perigosa. E as consequências disso? Bom, elas são o ponto principal aqui. A gente não está falando só de um probleminha técnico. Estamos falando de produtividade indo pelo ralo, custos de emergência que estouram qualquer orçamento, falhas de segurança gravíssimas e talvez o pior de tudo, uma equipe inteira que não consegue focar no que deveria porque está sempre apagando incêndio. Tá, então como é que se sai desse círculo vicioso? Vamos acompanhar uma jornada aqui, que é a jornada de muitas empresas, para largar o caos de lado e finalmente encontrar o controle. Essa jornada aqui é um clássico. Começa tudo no caos, com a tecnologia mais atrapalhando do que ajudando. A grande virada acontece na fase 2, quando cai a ficha. Para crescer, é preciso ter controle. A transformação de verdade, na fase 3, vem com um parceiro MSP que traz monitoramento, automação. E o resultado? Bom, é o que toda empresa quer: estabilidade e a liberdade para poder inovar. Uma boa história convence, é verdade, mas os dados? Os dados são indiscutíveis. E eles mostram que mudar para um modelo proativo não é mais uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Parem um pouco e pensem nesse número: 5 dias. É o tempo que o invasor leva para atacar. Essa janela, não muito tempo atrás, era de mais de 2 meses. Hoje, com TI reativo, é simplesmente impossível reagir a tempo. A corrida já começa perdida. Então, como vencer essa corrida? A resposta está aqui: automação. E não é só para ser mais rápido, não. Olha esses dados da Forrester e do Ponemon Institute. A automação reduz o risco de forma drástica e aumenta a conformidade. É, basicamente, a diferença entre estar vulnerável e estar protegido. Agora, o ponto crucial está aqui, nessa tabela. Vamos comparar. O modelo MSP pega aquele custo altíssimo com talentos e ferramentas, que é um investimento pesado de capital, e transforma numa despesa operacional previsível todo mês. Ele oferece monitoramento 24/7 e uma capacidade de crescer que uma equipe interna, sozinha, dificilmente consegue acompanhar. Certo, a gente já entendeu o problema, já viu os números, agora vamos falar da solução, o modelo MSP, o provedor de serviços gerenciados. A palavra-chave aqui, pessoal, é parceiro estratégico. Um MSP não é só um fornecedor que vem consertar as coisas. Ele é uma extensão da equipe da empresa, com foco total em garantir que a infraestrutura esteja sempre otimizada, segura e, claro, alinhada com os objetivos do negócio. E na prática, como é que isso funciona? O processo é bem lógico. Começa com um monitoramento constante, 24 horas por dia. Isso gera alertas automáticos que permitem que a equipe haja antes do problema acontecer. Depois, as tarefas repetitivas são automatizadas, o que diminui muito o erro humano. E, por fim, a gestão vira estratégica, usando dados para tomar as melhores decisões. Essa analogia é perfeita. No mundo de hoje, com o Linux dominando a nuvem e as infraestruturas mais importantes, o especialista de TI não pode mais ser só o piloto que reage. Ele tem que ser o engenheiro-chefe, aquele que projeta, monitora e garante que o motor de alta performance não vai quebrar no meio da corrida. E para ser esse engenheiro-chefe, precisa ter um diferencial, né? É exatamente aí que entra a Invest Linux. A especialização profunda em Linux, a obsessão por automação para eliminar erros, a segurança que realmente blinda os sistemas e o uso de inteligência artificial para prever problemas. É essa visão que transforma a TI num motor de crescimento de verdade. Então, a gente chega agora num ponto de decisão. A escolha para 2026 não é sobre qual ferramenta comprar, é sobre qual modelo de operação adotar para garantir o futuro do negócio. O recado é muito claro. Continuar no modelo reativo é, na prática, decidir ficar para trás. O mercado hoje não perdoa. Ele exige agilidade, segurança e resiliência. E isso só é possível com uma gestão proativa.
E essa é a pergunta final que fica para reflexão. Onde a operação da empresa se encaixa hoje? Ainda está no caos reativo, sempre correndo atrás do prejuízo, ou já está na tranquilidade estratégica, com a tecnologia sendo um motor para impulsionar o negócio? Se a resposta é que chegou a hora de mudar, o próximo passo é bem simples. Dê uma olhada na página da Invest Linux para conseguir um diagnóstico gratuito e entender como fazer essa transição. Comente aqui embaixo qual é a situação da sua empresa, se ainda vive apagando incêndios. Se essa análise ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com outros gestores. Muito obrigada pela atenção.